Então nós vamos dar uma recapitulada e vamos falar um pouco sobre as funções do Espírito, que vai ser de suma importância para nós. João 15,16, abra a Bíblia aí. Nós falamos na semana passada a respeito da salvação, não foi isso, pessoal? Alguém lembra sobre a salvação, irmãos? Sobre a salvação? Aonde começa a salvação? Alguém lembra onde começa a salvação? Aonde? No Espírito, muito bom. E a salvação começa no Espírito e depois ela vai para onde? Para a alma e manifesta no corpo, amém? Nossa intenção é que você aprenda tanto de Deus, que você venha se tornar uma pessoa somente dependente de Deus. Amém. Amém? E aí, ainda ontem a gente entrou em alguns assuntos muito polêmicos lá em casa e muitas perguntas muito tenebrosas que fizeram para mim e que são coisas que a gente vai tratar e a palavra de Deus vai nos dar resposta. Na semana passada falamos a respeito da salvação, que a salvação começa no Espírito, você se enche tanto de Deus que ela transborda para a tua alma. Aí, essa irmã que estava lá em casa, ela falou, pastor, mas por que existem pessoas assim, que a gente vê? E detalhe, ela não está fixada, ela não está firme, não está membro de igreja nenhuma, exatamente por conta desses questionamentos que ela me fez. Aí, a minha resposta foi, exatamente a da nossa aula passada, é porque esse tipo de gente até nasceu de novo, mas ela não passou pelo processo de transformação. Então, quando ela não passa por esse processo de metanoia, de metamorfose, que a alma dela não é transformada, ela vai estar na igreja, na suposta igreja, né, que eles chamam de prédio, e ela vai continuar tendo o mesmo comportamento do mundo sempre. Por quê? Porque a mente dela e a alma dela não foi mudada. E se a gente, irmãos, não mudar a nossa mentalidade, se a gente não mudar a nossa mente, nós vamos continuar vindo no templo, vindo no prédio, vindo nos cultos e vamos continuar tendo o mesmo comportamento como se não estivéssemos nem conhecido a Cristo. E a nossa intenção é, nem que seja meia dúzia, mas que seja uma meia dúzia transformada, capaz de revolucionar esta cidade. Amém, pessoal? Vamos ver o que diz então João 15,16, né? Aqui está um detalhe muito importante. Eu costumo dizer que nos últimos 100 anos a igreja não entendeu sobre a aceitação de Cristo. O que a gente tem que levar em consideração não é se eu quero aceitar Jesus, mas é se Ele me aceita. E se Ele resolver não me aceitar, irmão? Vamos ver o que diz então aí. É João 15,16, né? Sim. Vamos ler? Quem achar pode ler aí. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é muito importante. Seja o que for. Repita essa parte final. Na minha está assim. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai. Na sua tradução está como? Tu. A fim de? É a metade? Não. A terça parte? Não. Tudo. Tudo que Porque eu estava ministrando a respeito do Naamã. E quando o Naamã ele foi lá no profeta, o Eliseu fala, você vai lá e mergulha no Jordão, então ele vai lá e mergulha e depois ele volta. E ele leva ouro e prata e roupa para dar para o profeta. E qual era a intenção de Naamã? Naamã, o pensamento dele era, já que eu estou recebendo o milagre, eu vou pagar por ele. Consegue entender? Já que eu recebi o milagre, eu vou ofertar por ele. E aonde mora o problema? O problema mora quando Eliseu fala, não quero, não precisa. Pega o seu ouro, a sua prata e a sua roupa e leva embora. Vá em paz. O milagre já foi alcançado. O que é isso? Repete comigo, isso é graça. Isso é graça. Mais alto, isso é graça. Isso é graça. Por que isso é graça, irmão? Porque na religião, tudo que eu faço, tudo que eu preciso, a religião me ensina que eu preciso pagar. Quando eu entendo a graça, eu aprendo que eu alcanço o milagre e não preciso pagar por ele. A Bíblia está dizendo, não fosse vós que me escolhestes a mim,
mas eu escolhi a vós. Olha isso. Eu não só vos escolhi, mas também vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Então, se você estiver em Cristo, Cristo estiver em você, e você produzir fruto, aonde está o segredo de produzir fruto? Está na sua força? Está em permanecer em Cristo. Quando eu permaneço em Cristo, eu produzo fruto. Por que às vezes as pessoas não produzem fruto na presença de Deus? Porque não estão nele. Estão na igreja, no templo, no prédio, mas não estão em Cristo. Eu preciso permanecer. Quando eu permaneço em Cristo, o que a Bíblia diz? Quando eu dou fruto, permaneço nele, tudo que eu vai ser concedido. Só que olha o segredo. Seja o que pedis ao meu, em meu nome. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu vou pedir ao Pai, mas em nome de Cristo. E o Pai vai responder, não por causa de mim. Porque o segredo da bênção não está em mim. Aleluia. Alguém já pegou. O segredo do Pai me abençoar está quando eu passo por Cristo. Aleluia. Consegue entender ou não? Por quê? Porque Deus não tem aliança comigo. Deus tem aliança com Cristo. E quando eu estou em Cristo, o Pai me abençoa. Aleluia. Consegue entender? Então, por que às vezes nós temos tanta dificuldade de receber certas bênçãos? Porque a gente aprendeu a pagar por tudo. Olha como você aprendeu quando você era criança. Sua mãe falava para você assim, se passar de ano eu te dou uma bicicleta. Se passar de ano eu te dou uma boneca. Se fizer a tarefa eu deixo você brincar com as coleguinhas. Se fizer o dever de casa você pode dormir na casa da amiga. Nós somos doutrinados a fazer tudo por troca. Aí quando a gente veio para a igreja, aprendemos a fazer tudo por troca. E qual que é o problema? Que assim como Deus deu o Filho dele sem me impedir nada, Ele me dá todas as coisas sem me impedir nada. Aleluia. Consegue entender? Aí me perguntaram assim, pastor, por que fulana de tal, ela apronta? Domingo ela fica com um homem, na terça com outro, na quinta com outro, na sexta com outro, fica como casado, como solteiro, com homem noivo, com namorado, com tudo, leva uma vida desgraçada. Vai na igreja, pega dinheiro, que ela tem dinheiro, ela vai na igreja, leva dinheiro, fala, eu vou na igreja, vou dar dinheiro e eu quero a benção tal. E por que eu levo uma vida tão certinha e eu não sou abençoado? E a fulana de tal, lá, a irmã falando para mim, ela recebe tanta bênção, tudo que ela quer, ela consegue. E leva uma vida lá vai ter. Eu falei para ela, exatamente porque você quer fazer para agradar, para você merecer. E na loucura dela, fazendo tudo errado, ela acredita fielmente que Cristo vai dar para ela. Ainda que ela não esteja firme na presença de Deus, ela consegue acreditar que é possível Deus entregar para ela o que ela quer. E às vezes a gente quer fazer de tudo para merecer. E se eu tentar fazer para merecer, eu nunca vou conquistar. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir merecer. Porque eu não mereço. Então, aonde está o segredo da bênção sobre a nossa vida? Em acreditar que assim como Deus deu Jesus, Ele vai me dar todas as coisas. Amém. Porque Ele não poupou o seu próprio Filho. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, para me conquistar as bênçãos que são tão pequenas da terra, Ele também não vai medir esforços para isso. Amém? Então, esse processo de transformação é um processo que a gente chama de processo de salvação da alma. Então, esse processo de transformação é um processo contínuo. E esse processo não encerra agora. Esse processo, ele só vai ensinar na vinda do Senhor. Mas a ideia é, porque às vezes a gente passa tanto tempo na presença de Deus e eu não consigo obedecer. Consegue entender? Eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo obedecer a liderança, eu não consigo obedecer
a liturgia do culto. Por que isso acontece? Por causa do processo da transformação da mente, da alma. Se a minha mente não for transformada, eu posso estar até na empresa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar no meu emprego, posso estar em qualquer lugar que eu não vou conseguir me submeter. Consegue entender? Por quê? Porque o meu comportamento físico é manifestado pela transformação da minha alma. Amém? Amém até aqui? Pois bem, eu quero falar com os irmãos hoje a respeito de consciência. Fala, eu sou espírito, alma e corpo. Então nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Então, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, cada um tem 3 funções básicas. Então o espírito tem 3 funções básicas, a alma tem 3 funções básicas e o corpo tem 3 funções básicas. Quais são as 3 funções básicas do espírito? Primeiro, intuição. A intuição é a primeira função do espírito. É do espírito humano, tá, pessoal? Não é do Espírito Santo, é do espírito humano. Então a intuição é a primeira função. A intuição na Bíblia ela é chamada também de revelação. O que é a intuição? Quando o meu espírito recebe a mensagem, a minha mente, ela traduz com palavras compreensíveis. Então eu entrego ela no mundo natural. Esse é o primeiro princípio, a primeira função do espírito. Chama-se intuir. O que é a intuição? É aquela sensação que você tem. Às vezes você precisa decidir alguma coisa e você diz assim, faço ou não faço? Deixa eu falar algo para os irmãos. Na verdade, vocês já sabem de tudo o que precisa fazer. Quando alguém vem me procurar para me perguntar, pastor, o que eu devo fazer com isso? Na verdade, a pessoa já sabe a resposta. Nós já sabemos a resposta. Não, pastor, eu não sei. Sabe? Eu vou te provar que você sabe. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo número 2. Já achou, irmã? Você está afiada na Bíblia, hein? Sinal que está lendo, né? A irmã também já achou? Parabéns. Mas quem já achou? Já. O pessoal aqui tá bom de Bíblia, hein? Vamos treinar ali a Nélis e a Silvânia agora. Aleluia. Essa frase, não sabe nada inocente, vai cair por terra. Porque você, na verdade, sabe de todas as coisas. Por que eu sei que você sabe de todas as coisas? Porque você morava dentro de Deus. Antes de nascermos aqui nessa terra, você estava dentro de Deus. E quando você estava dentro de Deus, você tinha a mente de Deus. Consegue entender? Amém? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Como é que é? Repete isso, irmã. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Sabeis todas as coisas. Meu Deus, você sabe de tudo então, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sabia que você sabia, né? Porque ninguém falou para vocês. Porque qual o problema? Tem gente que tem medo de ensinar para vocês e falar que vocês sabem de tudo. Observa, não sei se alguma tradução está igual a minha, mas a minha está assim: entretanto vós tendes uma unção que procede da parte do santo e todos tendes pleno conhecimento. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. E vós tendes a unção que vem do santo e sabe de tudo. Consegue entender? Você sabe de tudo. E que unção é essa? A unção do Espírito Santo. Que santo é esse? Essa unção que vem do santo. Esse santo, na antiga aliança, antes do mundo ser criado, o Espírito Santo era chamado de Espírito do Santo. Antes do mundo existir, Deus era ele era chamado Ancião de Dias. Antes do mundo existir, Cristo era chamado de o Verbo. Agora vamos ler o versículo 27. Aí ainda em capítulo 2, verso 27. Lê para mim aí alguém. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Meu Deus, irmão. Quanta unção
que você recebeu dele, essa unção permanece em você e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Pastor, então por que eu preciso de um pastor? Por que eu preciso de um mestre? Só para despertar em você exatamente o que você já sabe. É um testificar. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito. Ou seja, eu estou aqui nos domingos não te ensinando, eu estou aqui só testificando o que você já sabe. Aleluia. É por isso que quando eu falo alguma coisa aqui, você, na sua mente, na hora você fala, puxa, mas não era que eu imaginava que era isso? Aí quando você caiu a ficha e fala, não, mas eu pensava que era assim mesmo. É ou não é? Que você não se sente assim? Quando você, nossa, mas faz todo sentido, parece que eu já sabia disso, na verdade eu só não lembrava. Consegue entender ou não? Então você tem uma unção dentro de você, essa unção vem do Espírito Santo e essa unção tem a capacidade de te ensinar todas as coisas. É por isso que a Bíblia vai dizer, tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos. Amém. Consegue entender? Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 31. Jeremias capítulo 31. Quando a igreja vai mal, quando o casamento vai mal, quando a empresa vai mal, por exemplo, pastor, a minha empresa não está indo bem. Isso é culpa do governo? Claro que não. Pastor, meu casamento não vai bem. Isso é culpa da igreja que não tem um curso de casados para sempre? Também não. Por quê? Porque vós tendes a unção do santo. E essa unção vos ensina todas as... Então, irmão, se você passa por algum problema, por alguma dificuldade, não procure um culpado. Só encontre a unção que está dentro de você. Aleluia. Amém? Então o que acontece? A gente depende de mestres, de ensinadores, de liderança, de pastores. Isso é nítido. A Bíblia manda, isso é óbvio. Só que o que eu quero que os irmãos entendam é que você tem uma unção dentro de você que ela é capaz de te orientar, de te guiar, de te ensinar todas as coisas. Quando você entende isso, que dentro de você tem uma unção que te ensina todas as coisas, então toda diretriz que você precisa, existe uma unção dentro de você capaz de te guiar. Amém. Aleluia. Consegue entender? E você vai criar experiências com Deus, experiências extraordinárias. E não há... Como é que é o início do texto? E não ensinará mais cada um ao seu próximo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. Nem cada um a seu irmão. Nem cada um a seu irmão. Olha o que Cristo está dizendo. Porque todos me conhecer, desde o menor até o maior, desde o maior até o menor. Consegue entender ou não? Então todos vão conhecer ao Senhor. Irmão, pastor, se não tiver ninguém que me ensina... Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer ao Senhor. Independente de qualquer coisa, você vai conhecer ao Senhor. É uma promessa, é uma palavra dita por Deus. Você vai conhecer a Deus. Amém? Então a ideia é, dentro de você tem uma unção. Que unção é essa? A unção que vem do Santo. Quem é o Santo? Espírito Santo. Essa unção vem de quem? Do Espírito Santo. E essa unção, ela te ensina todas as coisas. E você tem essa unção, e essa unção é verdadeira e não é mentirosa. E essa unção permanece em você. Agora, quando você entende que você tem essa unção, que todos vão conhecer a Deus, quando você entende que não fosse vós que escolhestes ao Senhor, mas Ele escolheu a vós, e você permanece nele, então você começa a produzir fruto. E você entendeu que você tem uma unção e você está em Cristo e você começa a produzir. Por que você começa a produzir? Porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, há uma unção dentro de você. E essa unção começa a produzir. E quando você começa a produzir tudo que você pedir ao Pai, pelo nome de Jesus, você vai receber. Amém. Tudo, tudo. Então você precisa acreditar. Qual é o segredo? Acreditar. Acreditar com o coração e confessar com a boca. Acredita com o coração e confessa com a boca. Como que você recebeu salvação? Acreditando com o coração e confessando com a boca. Como que você vai receber todas as coisas? Acreditando com o coração e confessando com a boca. Eu vou receber a bênção quando eu fizer promessa? Não. Eu vou receber a bênção quando eu caminhar 70 quilômetros a pé descalço? Não.
Isso é válido? Cada um tem o seu propósito. Só que eu recebo todas as coisas quando eu creio e confesso. Quando eu peço tudo a Deus em nome de Jesus. Porque todas as bênçãos precisam passar por Cristo. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão... Então, para ir ao Pai tem que passar por Ele. E se eu for ao Pai sem passar por Ele? Você tem que falar com o Pai em nome dEle. Entende? Porque tudo está centralizado em Cristo. Nada pode fugir de Cristo. Amém? Então, qual é a primeira função do Espírito? Intuição. O que é intuição? Princípio de revelação. Na Bíblia é chamado de revelação. Como é que eu consigo discernir essa intuição e esta revelação? Nós vamos falar isso mais para frente. No exercitar do Espírito. Nós vamos falar sobre o exercitar do Espírito depois. Só que é com a sensação. Você vai sentir uma sensação. E essa sensação que você sente sempre é a mais forte. A sua mente sempre vai tentar te confundir. Sempre. Sempre a mente vai tentar te confundir. Repete comigo assim. Todo o propósito que Deus tem para a minha vida. Antes do propósito cumprir. No meio do caminho. O diabo vai vir com a proposta. Então, antes do propósito, vem a proposta. Deus tem um pro, o diabo tem uma pro, então você tem que ficar atento. Porque todos nós temos um propósito de Deus. E às vezes eu estou rumo a um propósito. Aí o diabo vem com uma proposta. Então, muito cuidado com proposta. Deus trabalha com propósito, não com proposta. Amém? Então, a primeira função do Espírito é a intuição. A segunda é a consciência. Vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos capítulo 9, versículo 1. Vamos falar um pouquinho sobre a consciência. O que é a consciência? A consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Romanos capítulo 9. Consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente, mas segundo a sensação do Espírito. Romanos 9 primeiro, amém? Quem encontrar, lê para mim. Quem ainda não leu, vamos deixar o pessoal que ainda não leu ler, tá, gente? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Meu Deus. Mais alguma tradução? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha isso, ele está testemunhando no Espírito Santo a sua própria consciência. Irmão, nós aprendemos aqui como é que nós comunicamos com o Espírito Santo. Como que a gente faz? Pelo Espírito. Você estava dormindo mesmo naquele dia? Ele estava no celular, eu julguei ele, mas estava escutando. Tá vendo? Você julgou ele, irmã. Nós vamos aprender agora como que acontece o julgamento, tá, Marcos? Nós vamos... Então a gente fala com o Espírito Santo pelo nosso espírito, amém? Então, irmão, coloca na sua cabeça, todo contato no mundo espiritual é feito pelo nosso espírito, tá? Então, toda vez que eu fizer pergunta e você já liga uma coisa com a outra, é espiritual ou não? Espiritual não, espiritual não. Se for espiritual, você fala pelo Espírito. Se for natural, natural. E se for com você mesmo, as suas emoções e personalidade. Alma. Amém? Romanos 9, primeiro diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. O que é a consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Irmão, entenda uma coisa, a consciência não vem da alma, não vem do homem natural, consciência vem do Espírito. Amém? Então o que é a consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então, a consciência, ela sempre vai tomar, ela sempre vai agir, ela sempre vai decidir entre o certo e o errado, sem interferência da mente. Por exemplo, vou dar um exemplo básico
de ponderações da mente, porque a mente ela vai aprovar coisas que a nossa mente, que a nossa consciência muitas das vezes condena. Consegue entender ou não? Exemplo, existe um casal de jovem, não precisa de ser jovem, né, irmão? A gente tem uma mania de falar casal de jovem porque o jovem que parece que falta um parafuso, né? É ou não é? Então o que acontece? Imagine que tem dois casais cristãos, vamos falar assim. Um casal cristão, não precisa de ser dois, um casal, né? Duas pessoas já é um casal, né? E o que acontece? Aí eles começam a namorar, a se beijar. E daqui a pouco eles começam a esquentar a ficança, né? A ficada. Não sei, tem tanto tempo que eu não faço essas coisas que eu não sei nem o que é. Não sei nem como que fala essas coisas. Tá? E depois que a gente casa, a gente esquece dessas coisas, né? Tem que... Enfim, vocês entenderam, né, pessoal? Não. Vocês não sabem também, né? Nós vamos ter que fazer... fazer o culto dos solteiros aqui. Vamos fazer o culto dos solteiros. Aleluia, mas já deu uma aleluia ali, né? Só os solteiros vêm pra cá pro culto. Aí começa lá a ficança, aí de repente o negócio começa a esquentar. A consciência na hora fala assim, ó, para porque isso tá errado. É ou não é? Aí vem as ponderações da mente dizendo, mas eu sou... Né, por que não? Tem nada... Você está sabendo, hein, rapaz? Revela, Jesus. Tá vendo como é que eu nem preciso de profeta para revelar, irmão? Aí a mente começa a fazer ponderações. Já não, mas é só um toque a mais. Mas não tem ninguém vendo mesmo. Só um pouquinho a mais. Só um toquezinho a mais. Só que a consciência já acusou. Ela já acendeu o sinal dizendo não. Não faça. Está errado. A consciência, ela discerne entre o certo e o errado. É instantâneo. Ela não tem meio termo. A consciência ou é certo ou é errado. Só que a nossa mente, ela vem para aprovar o que a mente acusou. O que a mente já condenou, a mente vem aprovar. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que está errada e a nossa consciência diz, está errado. E mesmo você sabendo que está fazendo errado, você diz, puxa, eu não podia estar fazendo isso, mas eu estou fazendo. Só que a mente está dizendo assim, não, mas você não deve satisfação a ninguém. Você tem sua própria vida. Você manda em você mesmo. Então a mente sempre vai fazer ponderações, dizendo faça, está aprovado. Consegue entender? Enquanto a consciência vai dizer não faça, ou a consciência vai dizer faça. O que é a consciência? É um saber antes mesmo de fazer. Tá, pastor, então eu fiz. A consciência disse não, e daí eu fiz. Eu fiquei sabendo antes de cometer o ato? Fiquei sabendo, porque a minha consciência ela me alertou. Ela falou para mim não fazer. E daí depois, o que vem depois? É a consciência? Não, o sentimento que vem depois não é de consciência. Esse sentimento pós negar a voz da consciência chama-se culpa. Então é um sentimento de culpa que a pessoa sente. Pastor, mas e a pessoa que faz e não tem sentimento de culpa? É porque ela não nasceu de novo. Ela precisa nascer de novo. A pessoa que peca sem a consciência te condenar, ela não tem peso na consciência quando ela faz o que é errado, é porque ela não nasceu de novo. E se ela não nasceu de novo, ela não vai estar nem aí para nada. O que ela fizer ou deixar de fazer, aí para ela tanto fez, tanto faz. Amém? Então o que é a consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. É um saber muito antes mesmo de eu fazer, a consciência já falou se era para fazer ou não. E às vezes a gente faz, mas faz sabendo. Consegue entender? Então nós vamos ler um texto. Se você quiser anotar, você anota aí, testificar, confirmar, recusar e acusar são manifestações da consciência.
Então, testificar, confirmar, acusar e recusar, ou recusar e acusar. Testificar, confirmar, recusar e acusar.